A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Ao ler essa passagem, algo saltou ao meu entendimento e, assim instruído nessa verdade, a revelação de Deus incita a fazer essa mesma pergunta para nós. Quem você diz que Jesus Cristo é? Essa pode ser uma pergunta muito fácil de responder, mas a resposta pode não significar crer e se entregar inteiramente, porque a resposta pode ser lógica e retórica, e não aquilo que está dentro de você, porque você pode estar sobre a interferência direta de tradições, de cultura, de convivência, de adaptação comportamental e de até uma leve intervenção espiritual. Por que afirmo isso antes mesmo de nos aprofundarmos nessa verdade? Porque aqui claramente muitos seguiam Jesus Cristo, não pelo que ele era, mas pelo que ele poderia dar para cada um que se achegasse a ele. Portanto, primeiramente, estamos sendo confrontados em relação à decisão de fé, pois é nítido que, ainda que Pedro estivesse convicto daquilo que disse, não poderia afirmar que iria permanecer e perseverar até o fim. Aqui está um embate muito interessante para nós, pois o nosso começo é só para nos reconciliar com o nosso Deus, o grande eu sou, o Criador, e, consequentemente, depois começamos todo o processo de arrependimento e conversão, que é um novo nascimento, pois nos remete ao perdão, à cura, à mudança, à transformação, a viver em santidade e sermos cheios do Espírito Santo. Isso tudo é lindo em palavras, mas em atitudes pode ser ao contrário, porque, como disse, Pedro não tinha como afirmar e confirmar tal indagação. E isso foi confirmado quando ele negou Jesus 3 vezes. Mas, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e quando recebeu o Espírito Santo, se manteve e fiel até a morte. Mas isso nos faz ir para uma segunda reflexão. Por que Jesus queria saber o que os outros pensavam dele e por que achou que aquele momento seria oportuno? Porque Jesus não estava preocupado com aquilo que diziam, mas com o que estaria para acontecer, pois esse fato estava iniciando a preparação dos discípulos ao o que estaria para acontecer com ele. Porque Jesus, sabendo quem era cada um, não fez isso para confundi-los, mas para despertá-los à necessidade de saber qual o seu propósito. Ele conhecia o coração e suas necessidades. Sabia naquilo que teriam que ser tratados e o que teriam que passar e como cada um agiria. Não foi uma simples pergunta, mas algo que gerou um período de transformação interior em cada um. Assim, vamos para o terceiro ponto bem interessante, responsável por toda a revelação deste versículo, porque a resposta de Jesus a Pedro foi bem enfática quando tratou diretamente sobre sua afirmação de quem era Jesus, remetendo toda a autoridade a Jesus como o Cristo que veio para salvar o mundo. Já parou
para pensar que aquele que veio para salvar tinha que vir como um príncipe com autoridade sobre o povo, um guerreiro armado para uma batalha, treinado para grandes combates e com as estratégias de guerra bem definidas. Isso seria, no mínimo, uma visão bem otimista. Mas daí me chega Jesus, nascido numa manjedoura, criado por pais plebeus, mas com uma herança patriarcal e real, pois o seu reino não é dessa terra. Por isso que ele disse a Pedro que quem tinha revelado sua condição foi o Pai dele, o próprio Deus. E finalizando, te pergunto novamente: quem você acha que é Jesus? O Cristo ressurreto? Um profeta? Um homem de Deus? Um missionário cheio da presença? Algum sacerdote? Qual sua definição de Jesus? Hoje, Jesus tem interesse de saber, porque também está preparando seus discípulos para a sua vinda. Se Jesus Cristo viesse hoje para cumprir seu propósito, você iria com ele ou ficaria? Reflita sobre isso, é importante. Não permita que as palavras, as emoções ou os muitos pensamentos te levem longe do propósito. Jesus Cristo te chamou, te resgatou, te livrou, te curou, te sarou, te deu um nome que será conhecido quando estiver com Ele no Pai. Jesus Cristo está te orientando mais uma vez. Prepare-se, pois sua vinda está próxima e temos essa expectativa descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32 a 33. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Consagramos as nossas primícias, as primeiras horas a ti, para que se cumpra, se estabeleça e viva aquilo que o Senhor preparou para nós. Que o seu propósito se mantenha, Pai, cada dia mais nítido em nossa mente. Não para nós nos corrompermos ou simplesmente acharmos que está demorando a sua vinda, mas para nós focarmos cada vez mais, mergulharmos cada vez mais, irmos mais profundo numa intimidade real contigo. Não ficarmos presos, Pai, a circunstâncias, situações ou problemas, mas vê-las todas sendo resolvidas em nome de Jesus. Os processos são necessários, as palavras são necessárias, aquilo que o Senhor nos orientou e está nos ensinando é necessário para o nosso crescimento e para que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por este dia. Que a sua unção venha, despedace todo jugo e nos revele a cada dia mais aquilo que devemos fazer, como devemos fazer e quem nós devemos ser. Que a nossa fé seja totalmente firmada em Ti e no seu propósito. Graças nós te damos. Consagremos tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, para que se cumpra e se estabeleça o seu reino em nós. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado. E pense, Jesus, Ele está voltando e Ele te ama. Deus te abençoe.